Olá, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí para o nosso segundo bloco da aula de processo civil do dia 12 de novembro de 2020, né? E essa aula está sendo gravada por conta aí do evento que vai ocorrer na Unijales, de iniciação científica. Nós estávamos estudando as intervenções de terceiro, nós já estudamos a assistência, né? Acabamos de estudar a denunciação da lide e agora a gente precisa começar uma intervenção de terceiro nova, que inclusive a gente já comentou um pouco a respeito dela na aula de hoje, que é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo. Pessoal, e o chamamento ao processo, ele tem previsão no artigo 130 e seguintes do Código de Processo Civil. E toda vez que a gente começa um instituto novo, claro, a gente começa pelo conceito, né? E o chamamento ao processo, então, é a intervenção de terceiro provocada pelo réu para a inclusão de codevedor solidário no polo passivo da demanda. Então, esse chamamento ao processo, ele tem muito da denunciação da lide, né? Ele tem muito da denunciação da lide. Porém, ao contrário da denunciação da lide, ele serve aí especificamente para trazer ao processo um codevedor solidário. E para a gente entender a fundamentação ou a frase típica, então, do chamamento ao processo, a gente precisa entender o que é a solidariedade, né? E vocês já estudaram aí a solidariedade dentro da teoria geral das obrigações e também quando a gente analisou títulos de crédito, porque nós vimos que os codevedores dentro de um título de crédito, eles se caracterizam justamente por serem codevedores solidários, né? E a solidariedade, ela significa, na verdade, igualdade de condições entre os devedores. Os devedores são devedores em igualdade de condições. A solidariedade, então, significa que os devedores são devedores em igualdade de condições. E como tal, desculpa, gente, e como tal, a solidariedade gera alguns efeitos. O primeiro efeito da solidariedade é que todos os codevedores são codevedores em igualdade de condições e, portanto, o credor ele vai poder cobrar qualquer um deles, né? Como eles são codevedores solidários e, portanto, estão em igualdade de condições, o credor vai poder cobrar qualquer um deles. Na prática, né, o credor que escolhe qual que ele vai querer cobrar. E claro que essa escolha ela é uma escolha criteriosa, né, segundo aí aquele que tiver mais condição, né, ou mais patrimônio de fato pagar a dívida, né? Não é uma escolha aleatória, é uma escolha criteriosa, né? O credor vai escolher aquele codevedor solidário que de fato tem com melhores condições de pagar a dívida, tem mais patrimônio para responder essa dívida aí. E feita essa escolha, né, o codevedor cobrado, ele é obrigado a pagar a integralidade da dívida. Como os codevedores solidários estão em igualdade de condições, aquele codevedor que for escolhido, ele é obrigado a pagar a integralidade da dívida. Não tem divisão em cota parte, não tem divisão em percentual. O codevedor solidário cobrado, ele responde pela integralidade da dívida. Ele é obrigado a pagar 100% da dívida. Claro que se ele eventualmente vem a pagar de fato 100% da dívida, essa dívida não era integralmente dele, porque havia outros codevedores solidários. Então, aquele que é cobrado e de fato paga a integralidade da dívida e tem que pagar a integralidade da dívida, como a dívida não era só dele, ele vai poder cobrar os demais. Ele vai sim poder cobrar os demais.
Contudo, né, essa cobrança do codevedor solidário que pagou a integralidade da dívida aos demais, ela não se faz na forma de solidariedade, ela na forma de direito de regresso. E no direito de regresso não existe solidariedade, de modo que o devedor solidário que é cobrado e paga a integralidade da dívida, ele vai poder cobrar os demais, porém, não mais pela integralidade da dívida, mas nos limites da cota parte de cada um. Né, nos limites da cota parte de cada um. Né? Então, em ação de regresso não existe solidariedade e a cobrança ela é feita nos limites da cota parte de cada um. Então, a dívida é de 100, né? E existem 4 devedores, o A, B, o C e o D, solidários entre si. Se o credor vem e cobra apenas um deles, por exemplo, o A, o credor vai cobrar do A a integralidade da dívida, ainda que tenha outros codevedores solidários, e o A, então, cobrado, ele vai ter que pagar a integralidade da dívida, 100%, e ele paga 100%. Mas se essa dívida de 100%, ela tinha 4 devedores solidários, na prática, apesar de o A, por ser solidário, ter pagado a integralidade da dívida, a ele, A, caberia ter pago apenas 25%. Então, na prática, ele acabou pagando 75% a mais do que lhe cabia, porque ele pagou 100% da dívida, e esse 75%, então, ele vai poder cobrar dos remanescentes. Veja, ele não vai poder cobrar 100% remanescentes, porque tem a parte dele, que é 25%. Então, remanesce para ele cobrar dos remanescentes 75%. Contudo, o devedor solidário que paga e cobra dos demais, ele não cobra segundo a fórmula da solidariedade, ele cobra segundo a fórmula da ação de regresso. E na ação de regresso não existe solidariedade. Então, são 75% da dívida. Mas quando ele for cobrar, ele vai ter que cobrar, então, 25% do B, 25% do C e 25% do D. O B só é obrigado a pagar 25% em ação de regresso, o C só é obrigado a pagar 25% em ação de regresso e o D só é obrigado a pagar 25% em ação de regresso. Né? E, portanto, nos limites da cota parte de cada um. Pessoal, e a terceira característica da solidariedade que existe do credor principal cobrando os devedores solidários é que aquele devedor solidário que é cobrado, ele não pode alegar benefício de ordem. Né? Ele não pode alegar benefício de ordem. Ele não pode falar, por exemplo, que, olha, eu fui cobrado, mas antes de mim tem o A, tem o B, tem o C. Eu sou o D. Então, olha, cobre primeiro o A, cobre depois o B, cobre depois o C, e caso eventualmente você não consiga receber do A, do B e do C, você poderia vir me cobrar que é o D, que sou o D. Isso não existe em solidariedade, né? Porque não existe benefício de ordem. É o credor que escolhe quem que ele quer cobrar e ele escolhe livremente, né? Não é por critérios jurídicos, é por critérios econômicos, né? E ao escolher, ele pode optar pelo último que apareceu, mas se são todos devedores solidários, sem problema nenhum, ele opta pelo último e cobra primeiramente pelo último, e o último, apesar de ser o último, como ele foi cobrado primeiro, ele tem que pagar a integralidade da dívida. Né? Então, não importa que o credor escolheu cobrar o D tem que pagar, e ele não pode alegar benefício de ordem, ele não pode se excusar, ele não pode se desculpar, ele não pode sair daquela cobrança alegando benefício de ordem. E aí vocês vão me falar, nossa, professor, mas a solidariedade é drástica. É, porque ela permite a escolha livre pelo credor. O credor, ao escolher, né, ele cobra a integralidade da dívida e o devedor solidário cobrado é obrigado a pagar a integralidade da dívida e remanesce ao devedor solidário que pagou a integralidade da dívida apenas se valer de ação de regresso, mas a ação de regresso não tem solidariedade.
então ele vai cobrar apenas o limite das cotas partes de cada um dos demais codevedores, né? Porque agora em regresso não existe mais solidariedade. E por fim, né, não existe benefício de ordem, então se o devedor é cobrado, se o devedor cobrado, solidário cobrado, ainda que seja o último, ele foi cobrado em primeiro lugar, ele não pode se excusar alegando que deveria ter sido cobrado qualquer um dos demais antes dele. Né? Não existe, então, benefício de ordem. Mas, professor, então é muito drástico? A solidariedade ao devedor, ela é extremamente drástica, porque, na verdade, o Instituto da Solidariedade, ele foi criado para benefício do credor, né? Tudo isso aqui foi pensado para fins de benefício do credor. Então, é realmente muito drástico ao devedor. Mas aí vocês vão perguntar, professor, mas não tem nada que o codevedor solidário, sozinho, cobrado, sozinho, possa fazer para se excusar? Não. Para se excusar, não. Quer dizer, não tem desculpa, não tem saída aí. Porém, ele não se ferra sozinho, ou pelo menos ele não é obrigado a se ferrar sozinho. Porque o codevedor solidário, quando cobrado, ele pode trazer os codevedores, os demais codevedores solidários, para integrar o polo passivo junto com ele. E veja que, como apenas um dos codevedores solidários foi cobrado, todos os demais não são partes do processo, são terceiros. Né? E esse codevedor solidário cobrado, réu, ele pode trazer esses terceiros para dentro do processo, fazendo, então, uma intervenção de terceiro. Claro que, se são codevedores e é um processo de cobrança da dívida, eles não vão querer estar ali dentro do processo, ou pelo menos eles não vão entrar voluntariamente dentro do processo. Uhul, sou devedor e quero ser cobrado. Isso não existe. Né? Então, claramente, o único devedor, dentre os vários codevedores, o único codevedor solidário que foi cobrado, que, portanto, integra o polo passivo da demanda, ele, na verdade, vai ter que pegar esses codevedores solidários pelo laço, né? E vai ter que trazer para dentro do processo, para que, então, esses outros codevedores solidários também possam ser cobrados dentro daquele mesmo processo. Né? E a intervenção de terceiro, a modalidade de intervenção de terceiro própria para isso, típica para isso, é o chamamento ao processo. Né? O chamamento ao processo, ele é usado, então, pelo codevedor solidário único, cobrado, do polo passivo da ação de cobrança, e que quer trazer os demais codevedores solidários para integrar o polo passivo daquela demanda, para que eles sejam também responsabilizados, para que eles sejam também cobrados e, então, respondam por essa dívida, paguem também essa dívida aí. E por isso, pessoal, que eu costumo brincar que o chamamento ao processo ele é explicado pela famosa frase vem se ferrar junto comigo, né? Vem se ferrar junto comigo. Porque o processo de cobrança foi movido colocando no polo passivo apenas um dos vários codevedores solidários. E aí esse único codevedor solidário está lá sozinho, assumindo a integralidade da dívida, sendo cobrado, tendo que pagar a integralidade da dívida sem benefício de ordem. Oh, meu Deus, ó, coitado. O que ele pode fazer? Para se excusar nada. Mas ele pode trazer os demais codevedores solidários para responder junto com ele naquele processo. Né? Dizendo, então, para eles, olha, vocês são codevedores solidários, eu estou me ferrando aqui sozinho, então vem se ferrar junto comigo aqui. Vem se ferrar junto comigo aqui. Esse é o chamamento ao processo. Né? E esses codevedores solidários, então, a partir da provocação do único codevedor solidário que está no polo passivo, que é réu, o juiz, então, verificando que de fato existe solidariedade entre eles, vai determinar a citação dos codevedores solidários, e uma vez citados, né, eles não têm opção,
eles não têm opção, a citação é algo obrigatório dentro do processo, eles não têm opção, sob pena de revelia, né, e de confissão ficta, que a gente já estudou, que a gente já comentou agora há pouco em denunciação da lide, eles vão ser obrigados a integrar o polo passivo da demanda aí. E aí todos os codevedores solidários, portanto, integram o polo passivo, todos eles são, cobrados, portanto, e como são codevedores solidários, todos eles são cobrados na integralidade da dívida e, portanto, todos eles e qualquer um deles vai ter que pagar a integralidade da dívida. Veja que isso é ótimo para todas as partes dentro do processo, porque, claro, é bom, né, para o próprio réu co-devedor solidário cobrado, porque ele estava sozinho, tendo que pagar a integralidade da dívida, e na medida que se faz o chamamento ao processo e todos os co-devedores solidários passam a integrar o polo passivo da demanda junto com ele, co-devedor solidário, e todos têm a obrigação de pagar a integralidade da dívida, ele não está lá mais sozinho, né? Ele não é mais o único responsável, né? Ele não é mais um único responsável aí, né? Todos os demais, então, passam a se ferrar junto com ele. E o chamamento ao processo, interessante, também é vantagem para o autor, porque, veja, ainda que o autor tenha escolhido mover a ação unicamente contra um único codevedor solidário, porque provavelmente aquele devedor ou réu originário era quem tem mais condições de pagar a dívida, é claro que sim, se o polo passivo passa a ser integrado por todos os codevedores solidários, existem então mais réus, mais devedores, mais responsáveis e, claro, também mais patrimônio para responder pela dívida. E, consequentemente, mais chance do credor, autor da demanda, conseguir receber essa dívida aí. E, claro, a integração do polo passivo pelo chamamento ao processo dos demais cos-devedores solidários, de modo algum vai prejudicar o credor autor, porque se são codevedores solidários, todos eles continuam respondendo pela integralidade da dívida. Então, não é o fato dos demais codevedores terem integrado o polo passivo que isso vai gerar uma repartição ou uma divisão das responsabilidades. Não, porque eles são solidários. Então, eles passam a integrar o polo passivo, mas todos eles devem ter a integralidade da dívida, todos eles devem, na verdade, 100%. E o credor vai poder continuar cobrando 100% de cada um, inclusive do devedor originário, colocado como réu originário, e 100% de cada um dos demais que vieram, então, a integrar o polo passivo, né? Então, o chamamento ao processo, de modo algum, prejudica aí o credor. Pelo contrário, né, ajuda o credor, porque aumenta o campo amostral, ou a garantia pessoal, ou a garantia patrimonial em respondendo aquela dívida, e de modo algum extingue a solidariedade. Não se extingue a solidariedade aí. E, portanto, esse é o chamamento ao processo. Pessoal, veja só que a ideia por trás das intervenções de terceiro, todas elas, é gerar um benefício processual, né? Na prática, as intervenções de terceiro acabam trazendo vantagens processuais, ou economia processual, ou aqui no caso, como a gente comentou, uma ampliação da possibilidade de recebimento ou da garantia em recebimento, né? Então, as intervenções de terceiro como um todo, elas geram um benefício processual macro para as partes ou para o próprio processo ou para o próprio sistema judiciário, como é o caso de economia processual aí. Então, é algo vantajoso. Algo vantajoso. Bom, pessoal, vamos destrinchar esse conceito aí, né? Então, nós já vimos que o chamamento ao processo, ele serve, então, para inclusão no polo passivo da demanda de codevedores solidários. Então, a gente só vai pensar em chamamento ao processo se houver solidariedade. Ah, professor, se não houver solidariedade, não dá para trazer os outros? Dá, mas não é chamamento ao processo.
é regresso. E se é regresso, vai ser denunciação da lide, né? Então, a dica aqui é que se a questão falar de obrigação solidária, né? Se a questão falar de obrigação solidária, ou se ainda não falar, mas você tem que saber, pelo direito civil, em se tratando de uma obrigação solidária, a intervenção de terceiro é o chamamento ao processo. Agora, se for mero devedor, sem solidariedade, ainda assim é possível a intervenção de terceiro, mas não será chamamento ao processo, será denunciação da lide. Então, em razão disso, muita gente, muitos doutrinadores falam que o chamamento ao processo é uma especialização da denunciação da lide. É a denunciação da lide mais específica para casos de dívidas solidárias, né? Para o caso de codevedores solidários. E não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Então, havendo aí codevedores solidários, a intervenção batata é o chamamento ao processo. Agora, não ficando claro sobre solidariedade ou não existindo solidariedade, aí vocês vão passar ainda é possível a intervenção de terceiro, mas vocês vão considerar, na verdade, a denunciação da lide. Denunciação da lide. Bom, e, portanto, essa é a primeira diferença, a gente já havia comentado, entre o chamamento ao processo e a denunciação da lide. O chamamento ao processo, então, é específico para obrigações solidárias, codevedores solidários, trazer ao processo, fazer ingressar ao processo codevedores solidários, e a denunciação da lide não. A denunciação da lide não existe solidariedade, ela se limita à ação de regresso, e a regra é que a ação de regresso não tenha solidariedade aí. E a segunda diferença é que, como a ideia, né, do chamamento ao processo é que o réu traga codevedores para se ferrar, para responder junto com ele aí, o chamamento ao processo ele só pode ser feito pelo réu. Até porque, veja, o autor ele pode escolher quem que ele quer. Como se trata de autor-credor de uma obrigação solidária, o autor-credor ele pode escolher quem que ele quer processar, inclusive processá-los todos. E, portanto, se o autor, na verdade, de fato, quisesse o ingresso de todos, ele já poderia ter movido o processo contra todos, né? Já colocar todos os codevedores solidários simultaneamente no polo passivo, movendo o processo contra todos. Ele já poderia ter feito isso. Mas, por qualquer motivo, ele não o fez, escolheu um e moveu o processo apenas contra um codevedor solidário, né? Então, veja, não faz sentido pensar em chamamento ao processo pelo autor, porque o autor não faz chamamento ao processo. O autor já poderia ter movido a ação desde logo, imediatamente, contra todos eles, em litisconsórcio passivo, facultativo, inicial e simples, né? Já poderia ter movido processo direto contra eles, e não fez. Então, o autor não vai fazer chamamento ao processo porque não quis. Ele já demonstrou que ele não queria porque não moveu o processo contra todos. Então, na verdade, o único que tem interesse, de fato, em trazer todos os demais, não para se isentar, não para repartir a responsabilidade, né? Não para se isentar, não para repartir a responsabilidade, mas trazer os codevedores para se ferrar junto com ele, né? Para ele não ficar sozinho ali, né? Ainda que mantida a solidariedade, é o réu. É o réu. Então, o chamamento ao processo, ele é uma intervenção de terceiro feita pelo réu, né? O chamamento ao processo é uma intervenção de terceiro feita pelo réu aí, né? E, claro, né, provocada pelo réu, porque os codevedores não vão querer entrar sozinhos ali e falar, adoro dever, vou entrar para ser cobrado. Não, né? Eles vão ficar lá longe, quanto mais longe, melhor aí, e caberá então ao réu, codevedor solidário, requerer então o chamamento ao processo dos demais codevedores solidários, realizando então a citação desses réus, né, desses codevedores solidários,
para que eles ingressem no processo. E claro que esses codevedores solidários ingressando ao processo, eles vão, na verdade, integrar o polo passivo da demanda, né? Porque no polo ativo, a gente tem o credor cobrando. Contra todos agora, né? Contra todos. Então, claramente, os codevedores solidários, eles integram o polo passivo junto com o réu, né? O chamamento ao processo, então, a intervenção de terceiro provocada necessariamente pelo réu, não se admite pelo autor, e os codevedores solidários citados, eles passam, então, a integrar o polo passivo da demanda. Eles passam a integrar o polo passivo da demanda. Bom, pessoal, efeitos do chamamento ao processo. Claro, como toda e qualquer intervenção de terceiro, e o chamamento ao processo é uma intervenção de terceiro, gera-se uma ampliação subjetiva da lide, né? Porque você tem o credor no polo ativo e um único devedor no polo passivo, e com o chamamento ao processo, vários outros codevedores integram também o polo passivo, né? Aumentando o número de pessoas, o número de sujeitos dentro do processo, e, portanto, claro, gera uma ampliação subjetiva da lide. E o chamamento ao processo, ele gera também uma ampliação objetiva da lide. Por quê? Porque há uma ampliação da pretensão, né? Há uma ampliação da pretensão, porque aquela pretensão inicial do credor-autor contra um único codevedor, ela acaba sendo multiplicada, reproduzida, copiada, né? Duplicada, triplicada para todos os demais codevedores, né? Então, não se tem, na verdade, um novo pedido. Não se tem um novo pedido. Mas tem aí a replicação daquele mesmo pedido para vários outros codevedores. Então, não deixa de ter uma ampliação da pretensão, né? E havendo, então, a ampliação dessa pretensão, se tem uma ampliação objetiva da lide, né? Então, tomem cuidado. O chamamento ao processo, ele não gera novos pedidos. Ele não gera fatos novos ou pedidos novos, né? Ele, na verdade, amplia, multiplica, né? Amplia, multiplica o mesmo pedido, mas agora em face de todos os demais codevedores solidários, né? E como replica, multiplica o pedido, se tem sim uma ampliação subjetiva da lide. E com isso, né? Com isso, todos eles já poderiam ter sido réus desde o início, mas não foram, poderiam, né, mas não foram, né? Então, em vez de se ter um litisconsórcio passivo inicial, se tem, a partir do chamamento ao processo, um litisconsórcio passivo ulterior, facultativo e simples, né? Facultativo e simples. Então, o chamamento ao processo, ele gera, então, um litisconsórcio passivo ulterior, facultativo e simples. Por que passivo? Porque os demais codevedores estão compondo o polo passivo. Então, você tem uma multiplicidade de pessoas no polo passivo. Por que ulterior? Porque não está no começo do processo, afinal, o credor-autor não quis. Ele entrou com um processo só contra um. Mas, no curso do processo, os demais integraram o polo passivo. Não por vontade própria, né? Claro que não, mas de forma obrigatória, a partir da provocação do único réu, aí, através do chamamento ao processo e da citação dos codevedores. Por que facultativo? Por que facultativo? Porque a obrigação é solidária e pode cobrar qualquer um, né? E o credor que escolhe. Então, não é obrigatório todos estarem no polo passivo, né? Tanto é que a ação foi movida apenas contra um, né? Então, é facultativo. Não precisava ter litisconsórcio, mas o único réu que foi processado optou, então, por realizar o chamamento ao processo e gerou, então, a inclusão dos demais de forma facultativa, não era obrigatório, né? Não era obrigatório. E por que simples? Porque, na verdade, são codevedores solidários, mas ainda que solidários, né, em igualdade de condições, não deixa de ser necessário a efetiva participação dele no ato constitutivo do direito ao credor. Se é um contrato, né, se é um título de crédito, ainda assim, ainda que solidários,
exige-se sempre a assinatura e a assinatura verdadeira de cada um deles. Então, por exemplo, se no curso do processo o A, o B, o C e o D estão integrando o polo passivo através do chamamento ao processo, ficar caracterizado que a assinatura do B é falsa, a ação vai ser julgada improcedente contra B. Mas se a assinatura do A, do C e do D é verdadeira, né, a ação vai ser julgada procedente em face do A, do C e do D, que a assinatura é verdadeira. E, apesar de ser solidária, como as obrigações são analisadas individualmente pelos seus próprios requisitos, inclusive a veracidade da assinatura, é possível, raro, mas é possível, decisões diferentes para as partes. Por exemplo, julgando improcedente para o B, que a assinatura é falsa, mas julgando a ação procedente em face do A, do C e do D, porque a assinatura deles, A, C e D, é verdadeira, né? E, consequentemente, o B não vai ter que pagar a dívida, mas o A, o B e o D, sim, né? E pela integralidade da dívida aí. Então, é um litisconsórcio simples, porque, sim, é possível decisões conflitantes. Raro, mas é possível decisões conflitantes, ou ao menos decisões diferentes aí. Bom, pessoal, o chamamento ao processo é obrigatório ou é facultativo? Olha só, aqui vale o mesmo entendimento, a mesma explicação da denunciação da lide. O chamamento ao processo, assim como a denunciação da lide, ela é obrigatória se quiser ser exercido esse direito de cobrança dos demais no mesmo processo. Então, para fins de exercício de cobrança dos demais no mesmo processo, o chamamento ao processo é obrigatório. O chamamento ao processo é obrigatório. Mas, se eventualmente não quiser chamar os demais para viabilizar a cobrança de todos eles dentro do mesmo processo, também não precisa fazer o chamamento ao processo, né? E aí, o devedor, o único devedor que foi cobrado, que foi posto no polo passivo pela integralidade da dívida e pago a integralidade da dívida, ele, dentro daquele processo, não poderá exercer direito de regresso. E aí, ele também não perde o direito de regresso, mas terá que fazê-lo em um processo autônomo. Então, o chamamento ao processo, ele é obrigatório para exercício da cobrança dos demais, ser no mesmo processo. Mas a não realização do chamamento ao processo não extingue o direito material de cobrança dos demais. Contudo, no caso do chamamento ao processo, tem uma peculiaridade que ela é bastante interessante, que na verdade a gente já comentou aqui. Por quê? Porque só existe solidariedade na cobrança do credor-autor contra os codevedores solidários. E não existe direito de regresso quando um codevedor solidário paga a integralidade da dívida e vai cobrar o remanescente dos demais. Porque em direito de regresso, o codevedor solidário que paga a integralidade da dívida, ele só poderá cobrar os demais nos limites da cota parte de cada um deles. Então veja que se o codevedor solidário cobrado, réu, não faz o chamamento ao processo, ele não perde o direito de regresso. Mas, na prática, ele tem um prejuízo muito grande. Por quê? Ele só vai poder cobrar os demais no limite da cota parte, mesmo em processo autônomo. Então, ele vai ficar limitado aí a 25% do B, 25% do C e 25% do D. Né? Então, acaba havendo um prejuízo. Né? Pela sistemática da coisa, a do chamamento ao processo, que mantém a solidariedade aí para fins de pagamento ao credor, não feito o chamamento ao processo e visando o exercício ao direito de regresso, esse direito ao regresso não é aniquilado, ele se mantém, claro, ele se mantém. Mas, claro,
segue a regra geral de direito regresso nos limites da cota parte de cada um deles, né? E essa é a grande vantagem aí, né, do chamamento ao processo, porque, na verdade, os codevedores solidários integram o polo passivo da demanda em igualdade de condições do réu originário. E aí, o credor pode cobrar 100% da dívida de qualquer um deles. Inclusive, é possível que o credor tenha optado em cobrar o B, porque o credor imaginou que o B tivesse mais condição de pagar. Só que aí o B, citado, ele faz o chamamento ao processo e traz todos os demais, o A, o C e o D. E aí, por uma sorte do destino, o A, que não tinha um gato para puxar pelo rabo, nesse ínterim ganhou na loteria e tem um patrimônio, ou recebeu uma herança e, portanto, tem um patrimônio, e, de repente, então, o credor nem contava com isso, tanto é que nem entrou com ação contra ele, entrou só contra o B, mas feita a denunciação, o chamamento ao processo, o A entrou e, nesse ínterim, olha, estava rico, tinha condição de pagar. E aí o credor não vai titubear, não, porque é solidária a dívida e vai cobrar 100% da dívida do A. O credor quis o B, querendo cobrar 100% da dívida do B, porque imaginou que era quem tinha mais condição de pagar naquele momento. Mas o B fez o chamamento ao processo, o A foi chamado, integrou o polo passivo, nesse ínterim ficou milionário aí, ganhou na loteria, ganhou uma herança. O credor autor não titubeia, cobra 100% da dívida do A. Maravilha! Olha que bom que ficou para o B. Ele ia dançar sozinho, mas quando ele fez o chamamento ao processo, quem acabou dançando foi o A, que achou o patrimônio mais rápido do A, né? Achou mais rápido o patrimônio do A, pegou o patrimônio do A, o A pagou a integralidade da dívida. Maravilha, né? Maravilha. Então, para o codevedor solidário, é interessante a realização do chamamento ao processo e, claro, para o credor também, porque ele recebeu, né? Porque ele recebeu. Facilitou aí a garantia. Bom, pessoal, nós já vimos que a iniciativa do chamamento ao processo é que ela é sempre provocada pelo réu, né? O chamamento ao processo. Desculpa, gente. Ele é sempre provocado pelo réu. Então, é o réu que vai fazer o chamamento ao processo. E quando? Que tem que ser feito o chamamento ao processo? Gente, ao contrário da assistência e seguindo a mesma linha da denunciação da lide, existe um momento próprio para a realização do chamamento ao processo. E na mesma linha da denunciação da lide, o chamamento ao processo ele tem que ser realizado na primeira oportunidade que se tem de manifestar no processo. No chamamento ao processo, não cabe chamamento pelo autor, só cabe pelo réu, né? E a primeira oportunidade que o réu tem de se manifestar no processo é justamente na contestação. Então, o chamamento ao processo ele tem que ser feito na contestação e não podendo ser realizado posteriormente. Nossa, professor, e se não fez a contestação? Não vai poder fazer mais. Então, não vai poder exercer o seu direito de corresponsabilização dos devedores solidários dentro do mesmo processo e nem mesmo o direito de regresso do processo. Mas isso não impede que, após o réu ter pago a dívida, em um segundo processo futuro, o réu exerça o seu direito de regresso em face dos demais codevedores, porém aqui não tem mais solidariedade e terá que cobrar, então, os codevedores no limite da cota parte de cada um. Então, é importante, o réu, codevedor solidário, ele deverá fazer o chamamento ao processo no máximo, na verdade é a única oportunidade, na contestação, não sendo possível realizar em momento posterior. Com isso, nós terminamos aí as regrinhas gerais, do chamamento ao processo
e a gente pode ver alguns exemplos, né? E, na verdade, pessoal, os exemplos não são da ciência processual, porque a ciência processual se contenta a dizer que o chamamento a processo ele é cabível quando houver solidariedade, né, no qual a ação é movida por um único devedor solidário para esse único devedor solidário trazer os demais codevedores solidários para integrar o polo passivo da demanda junto com ele. E ponto. Ciência processual só fala isso. Porque o pressuposto básico não é de processual, não é processual. O pressuposto básico, que é a solidariedade, é de direito material, é de direito civil. Então, na verdade, toda e qualquer obrigação em que o direito civil preveja solidariedade, vai caber chamamento ao processo. Vai caber chamamento ao processo. Então, quem define os exemplos não é o direito processual, é o próprio direito civil, e toda vez que a obrigação for solidária, sim, caberá chamamento ao processo. A intervenção de terceiro será o chamamento ao processo. E, pessoal, existe uma regra básica do direito civil, do direito das obrigações, que é a regra de que a solidariedade ela não se presume. Né? A solidariedade ela não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Então, não é a gente que imagina que é solidário ou tira a solidariedade da cartola, né? É a lei que define quais são as obrigações solidárias ou então a vontade das partes, por expressa disposição contratual, no sentido de que aquela obrigação em específico será paga na forma de uma obrigação solidária aí. Né? Então, a gente precisa fazer investigação legal ou investigação contratual para descobrir se aquela obrigação é ou não é solidária. Pessoal, e eu trago aqui duas obrigações que decorrem da lei, né? Duas obrigações que são solidárias e que decorrem da lei e, portanto, admitem chamamento ao processo. A primeira é o aval, né? Nos títulos de crédito, que a gente já estudou, inclusive nesse semestre, aí a exaustão, né? Pelo amor de Deus, aí ninguém aguenta mais ver título de crédito aí, em que o aval ou as demais obrigações em títulos de crédito são solidárias. Então, o aval, o devedor indireto, que é o endossante, né? São obrigações solidárias por força de lei. Aval e endossante em título de crédito. Então, se cobrado um avalista, o avalista pode fazer chamamento ao processo para trazer aquele processo os demais codevedores de um título de crédito, avalistas, devedores diretos e devedores indiretos daquele título de crédito. Respeitando que, se for devedor direto, não precisa protestar, né? Mas se for devedor indireto, vai ter que protestar antes. Mas tudo bem, protesta e traz os demais codevedores solidários através do chamamento ao processo para dentro daquele processo, para aquela cobrança. Pessoal, e a segunda obrigação solidária por força de lei é o débito alimentar, né, dentro de uma mesma classe de créditos, né? Desculpa, dentro de uma mesma classe de parentalidade ou graus de parentalidade, né? Por exemplo, o filho vai cobrar alimentos. O filho está sob guarda de um terceiro, né? Não está nem com o genitor e nem com a genitora, né? O filho está sob guarda de um terceiro, né? Que pode ser um parente próximo, que o ECA chama de família extensa aí, ou se não tiver nenhum parente próximo apto a exercer essa guarda, pode ser até mediante guarda de um terceiro, né, nomeado pelo juiz aí. Né? E não é o fato desse filho, desse menor, estar sob guarda de um terceiro, que os pais simplesmente se excusam do débito alimentar. Não, os pais têm que pagar. A não ser, claro, numa situação extremamente excepcional, que houver a exclusão ou a suspensão do poder familiar. Né? Aí, nesses casos muito drásticos, né? Por exemplo, quando houve violência do genitor em face do filho, física, psicológica, sexual, aí, claro, né? Um caso drástico vai ter suspensão ou exclusão do poder familiar, e aí o pai ou a mãe, né? O genitor ou a genitora já era, né? Deixa propriamente de ser
pai ou mãe. E nesses casos, veja que o menor ele fica com o terceiro inicialmente na forma de guarda, mas se houve perda ou suspensão do poder familiar, a guarda não é uma situação definitiva, ela é uma situação temporária. E esse menor, ele pode até ser encaminhado para adoção, e uma vez realizada a adoção, rompeu-se por definitivo os vínculos de parentalidade biológica e cria-se novos vínculos de parentalidade, não mais biológicos, mas socioafetivos. E vai ter, então, novos pais, novos genitores, novas mães. Então, veja que a guarda, né, em posse de terceiro é uma situação aí temporária, ou porque não houve perda ou suspensão do poder familiar e os genitores biológicos vão poder recuperar, né, a guarda desse menor, ou é uma situação aí que já gerou perda ou suspensão do poder familiar e aí a guarda é provisória porque o menor vai ser encaminhado para adoção. Né? Mas veja que o menor está de guarda de um terceiro, né? E estando de posse de um terceiro, né? E guarda é uma situação de posse, a gente só não usa o termo posse porque ia ficar feio, né? A posse a gente usa para bens, né? Mas guarda é sim posse, só que não é de bens, é de pessoa, né? É de posse de pessoa. Mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. A guarda é uma situação de fato, é uma situação de posse, só que não é de bens, é de uma pessoa, né? E para não ficar feio, né, para não ficar chocante, usar o termo posse, usa-se o termo guarda, mas é a mesma coisa que posse, né? Mesma coisa que posse. Então, o menor ele está de guarda, ele está de posse de um terceiro. Mas se não houve perda ou suspensão do poder familiar, o pai e a mãe, os genitores, continuam sendo pai e mãe. E, como tal, continuam tendo o dever de sustento desse menor. Então, esse menor, claro que é representado ou assistido pelo detentor da guarda, irá mover uma ação de alimentos contra os genitores. Porque se o menor não está com um e nem com o outro, está com um terceiro, ambos os genitores que não estão de guarda, não estão de posse do menor, têm o dever de pagar alimentos. E a lei fala que esse dever de pagar alimentos é uma dívida solidária, porque decorre aí de um princípio muito famoso do direito de família, que é a solidariedade familiar. Então, esse menor, representado ou assistido pelo detentor da guarda, promove ação contra ambos os genitores para pagar alimentos, porque ambos os genitores são devedores solidários desse alimento. Agora, se eventualmente o menor, representado ou assistido pelo detentor da guarda, promove ação de alimentos em face de apenas um dos genitores, isso não exclui o fato de serem devedores solidários. Então, aquele devedor solidário, o único devedor solidário, o único no polo passivo, poderá promover o chamamento ao processo do outro genitor, porque é co-devedor solidário e ambos integrarão o polo passivo da demanda sem problema nenhum. Então, moveu a ação contra o pai faz chamamento ao processo da mãe. Moveu a ação contra a mãe faz chamamento ao processo do pai, sem problema nenhum, porque eles são co-devedores solidários. Aí, ambos têm obrigação de pagar os alimentos, né? Se eles não estão com a guarda do filho menor, ambos, e a guarda está para um terceiro, ambos têm que pagar esses alimentos aí. Pessoal, e o terceiro exemplo, né, de devedor solidário aí é a fiança. Agora, veja que a fiança, ela não é, por lei, devedor solidário. O fiador, ele não é, por lei, devedor solidário. Contudo, né, isso é a praxe jurídica, praxe contratual, toda vez que se faz um contrato de fiança, coloca-se expressamente desse contrato de fiança que aquele fiador assume a obrigação na forma solidária, que o fiador se torna solidário ao afiançado devedor principal, né, afiançado devedor principal. Então, não por força de lei, mas por força de contrato,
né? E isso está expresso em todo e qualquer contrato, é o padrão, não é a regra, né? Não é a regra, porque a lei não fala nada a respeito, mas é o padrão, porque todo mundo faz, né? Todo mundo coloca cláusula de fiança em que o afiançado, né? Desculpa, que o fiador se torna devedor solidário junto com o afiançado. Sendo assim, o credor, ele pode cobrar só o afiançado? Pode. E se cobrar só o afiançado, sabe o que um afiançado faz? Chamamento ao processo do fiador, trazendo o fiador para o polo passivo da demanda. E da mesma forma, se o credor promover a ação cobrando só o fiador, pode. Mas o fiador pode também fazer chamamento ao processo e trazer para junto ao processo, né, junto ao polo passivo do processo, o afiançado, sem problema nenhum. Muito comum em contrato de locação, né? Muito comum em contrato de locação. No contrato de locação você tem o proprietário, que é o locador, alugando para o inquilino, mas o inquilino aí, né, para fins de garantia, não está sozinho, né, porque o proprietário locador exige que o inquilino arrume, então, um fiador, né, e aí, então, esse contrato de locação, ele passa a ter um pacto adigeto, né, um contrato acessório de fiança, trazendo o fiador. E padrão, coloca-se que a obrigação do inquilino e do fiador, né, do inquilino afiançado e do fiador, são obrigações solidárias. E aí, se o proprietário entra com ação de cobrança de aluguel contra o inquilino afiançado faz chamamento ao processo do fiador. E se o proprietário locador entra com ação de cobrança só contra o fiador faz chamamento ao processo do inquilino afiançado. Aí, padrão tranquilo em razão de débitos solidários. Aí. E com isso, nós terminamos o chamamento ao processo. E eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito longo, né? Vou parar o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas a gente vai gravar uma próxima parte com uma nova intervenção de terceiro. E agradeço a paciência e a presença de todos. Um grande abraço e até daqui a pouco.